Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao 12. O tema dessa mensagem é: Deus visita o seu povo. Se quiser anotar, anote aí. Deus visita o seu povo. Esse é o tema que você pode anotar aí. Você tem muita expectativa com respeito à volta de Jesus. A volta de Jesus, ela causa em você expectativa, alegria, ou ela causa em você medo, desespero, preocupação? Você desejaria que ele voltasse agora, nesse momento? Ou você deseja que ele espere mais um pouco para voltar, porque você precisa arrumar muita coisa na sua vida para encontrar com ele? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Ou será que a sua vida, ela está tão bagunçada, sua vida espiritual está tão desorganizada, tão fora de ordem, que se ele viesse hoje seria muito ruim para você? Eu vou ler esse texto aqui e quero meditar com vocês nesse tema. Deus visita o seu povo. Observe a leitura que eu farei. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor. Como me perdi aqui? Dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos,
A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, ela se encontra aí do versículo 1 ao versículo 5. E a primeira lição é: Deus, Ele sempre visita o seu povo. Deus sempre visita o seu povo. Essa é a primeira lição que vai aí do versículo 1 ao versículo 5. E observe, sempre que Deus visita o seu povo, Ele restaura o culto, Ele restaura a vida espiritual do seu povo, Ele confirma a sua aliança com o seu povo, Ele chama o seu povo ao arrependimento, Ele disciplina os faltosos, Ele faz promessas para o seu povo, Ele faz uma avaliação espiritual do seu povo e mostra para o seu povo como está a sua condição espiritual diante dele. Ele condena geralmente, ele traz juízo para os incrédulos que estão no meio do seu povo. Sempre que Deus visita o seu povo, essas coisas acontecem. Deus nunca visita o seu povo por visitar. Ele sempre visita com propósito. E geralmente é quando a vida espiritual do povo não vai boa, é que Deus visita o seu povo. E nesse momento aqui, Deus está enviando Malaquias, o profeta dele, para chamar o seu povo e dizer para eles: olha, Deus vai visitar vocês. Podem esperar. Eu quero que você observe o seguinte: esse texto aqui, ele não começa aqui no capítulo 3. Esse texto aqui começa no capítulo 2, a partir do versículo 17. Veja, no versículo 17 do capítulo 2, o Senhor, por meio do profeta Malaquias, diz ao povo dele: enfadais o Senhor com vossas palavras. O verbo enfadar aqui significa irritar. Vocês estão me irritando com essas palavras que vocês estão dizendo. E o que era que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada. Ou seja, Deus ele gosta é dos ímpios. E Deus está favorecendo os ímpios, mas está desfavorecendo o seu povo. Era o que eles estavam dizendo. Deus ele gosta mesmo é daqueles que estão no pecado, porque são eles que prosperam, enquanto que nós sofremos. Nossas lavouras, as pragas estão devorando. Nossos negócios não vão para frente. A chuva não cai. Os animais estão morrendo. E aí a gente olha ao nosso redor, estamos debaixo de uma dominação estrangeira, temos que pagar imposto, e são eles, esses ímpios, que são maus, que pecam, que não temem a Deus, são eles que prosperam, enquanto que nós sofremos. Então Deus gosta deles. Vale a pena servir a Deus? Qual a diferença para mim, que sofro, servir a Deus, enquanto que eu sofro e vejo os ímpios prosperando? Qual a diferença entre servir a Deus, entre o que serve a Deus e o que não serve, já que eu que sirvo a Deus só pego paulada, enquanto que aquele que não serve a Deus está prosperando? Eles estavam dizendo isso. E isso estava irritando o Senhor. Isso estava deixando o Senhor irado. Mas não era só isso, não. Eles estavam questionando a justiça de Deus. Eles estavam dizendo, olha, no final do versículo 17: onde está o Deus do juízo?
Cadê a justiça? Cadê o Deus da justiça? Cadê o Deus que promove a justiça? Onde é que está a justiça? Eles se achavam injustiçados por Deus. Deus é injusto porque Ele faz os ímpios prosperar e os crentes sofrerem. Isso era o que eles estavam dizendo. Aí o Senhor então envia o profeta Malaquias e diz para eles assim: vocês querem a minha visita? Vocês estão ansiando para que eu chegue até vocês e faça juízo? Vocês estão desejando então que eu venha e mostre a diferença entre o justo e o injusto? Vocês querem ver o juízo? É isso? Então eu vou trazer o juízo, mas eu vou começar por vocês. O juízo que eu vou trazer vai começar pela casa de Israel, vai começar pelo templo, pelos sacerdotes, pelos levitas, e vai desembocar no povo. E aí eu vou fazer a diferença entre vocês, entre os justos e os injustos. Porque quem eram que estavam falando essas palavras? Não eram os crentes no meio deles, eram os ímpios no meio do povo de Deus. Então Deus está dizendo: eu vou vir, me aguardem, eu vou visitar vocês. Mas quem de vocês vão suportar a minha chegada? Quando eu chegar, quem é que vai gostar? Com certeza os judeus não gostaram muito dessa palavra, né? Porque eles achavam que Deus ia dizer assim: olha, eu vou chegar e pode deixar que eu vou prosperar vocês e vou acabar com os ímpios. Eles pensavam que Deus ia falar isso. Não, fique tranquilo, eu vou chegar e quando eu chegar, não se preocupe não. Eu vou abençoar vocês e trazer prosperidade e os ímpios vão me pagar. Mas Deus está falando o contrário. Deus está dizendo: eu vou chegar, mas o juízo que eu vou trazer vai começar por vocês, pelos crentes, pela igreja. E entre vocês eu vou separar o injusto do justo. Aí vocês vão ver a diferença. E é isso que o Senhor está então falando por intermédio de Malaquias. E nós aprendemos então como será a vinda do Senhor aqui. E veja, no capítulo 3, do versículo 1 ao 2, o profeta Malaquias, ele faz uma profecia que tem um cumprimento duplo, no sentido de que ele está anunciando a chegada de duas pessoas numa única profecia. Ele está anunciando a chegada de João Batista e ele está anunciando a chegada do Messias. E era comum isso naquela época. O rei, quando ele ia visitar determinado povo que era seus súditos, ele, antes de chegar, ele mandava alguém na frente, um mensageiro, para preparar aquele povo para a chegada dele, para que não houvesse burocracia, para que não houvesse tumultos, para que tudo estivesse bem. Então o profeta Malaquias está dizendo, olha, versículo 1, né? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse é João Batista, que veio e que preparou o caminho para a chegada do Messias. Esse é João Batista, que apareceu no deserto da Judéia pregando arrependimento. E ele então, no capítulo 3 de Mateus, começa a pregar arrependimento. E ele diz assim, olha, e é para se arrepender em todo mundo. É sacerdote, é escriba, é fariseu, é tudo. Não tem diferença não. Então ele já começa chamando ao arrependimento todos. Ele está igualando judeus e gentios num só pacote, dizendo, todos vocês são pecadores, eu sou aquele que foi anunciado por Isaías, pelos profetas, eu vim preparar a chegada do rei. E aí então, a partir dessa profecia, que nós identificamos como sendo a chegada de João Batista,
nós então vemos como o Senhor viria e que nos aponta para uma outra profecia que nós aguardamos hoje, que é a vinda final do Senhor Jesus em glória para buscar o seu povo. Então, já aqui nós temos alguns elementos que nos apontam para essa vinda do Senhor. Veja, a primeira coisa que nós aprendemos é que a vinda do Senhor é certa, é o que o texto diz. De repente virá o Senhor para o seu templo. Ele virá. É o que Malaquias está dizendo, ele virá. Isso é uma coisa que não pode ser alterado, mudado, ele virá. E o Senhor veio, e o Senhor virá. Segundo, ele virá para o seu templo, ou seja, a palavra de Deus ensina que quando o Senhor Jesus voltar nessa terra, o julgamento, o juízo vai começar pela igreja, pelo povo de Deus. E ele vai separar os ímpios de entre o povo de Deus dos crentes. A vinda do Senhor vai ser inesperada. As pessoas não vão estar esperando, diz o texto, de repente virá o Senhor. A vinda do Senhor será oportuna. A vinda do Senhor será uma grande surpresa para muitos. Ele diz assim: vocês querem que eu venha? Eu virei. Mas vai ser uma surpresa para vocês. Para aqueles religiosos hipócritas que estavam no meio do povo de Deus, mas não eram crentes. Vai ser uma surpresa. Não vai ser uma surpresa para os crentes verdadeiros, convertidos de fato, que mudaram de vida, não. Mas para os ímpios no meio do povo de Deus, para eles, esse dia vai ser um dia de grande surpresa. Quando Jesus veio a essa terra, causou uma grande surpresa para os religiosos que se achavam salvos, mas não estavam aos olhos de Deus. O Senhor Jesus virá com 2 propósitos definidos e declarados. O primeiro propósito vai ser purificar o seu povo. Versículo 2 ao 4 nos ensina isso. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives. Gente, o fogo ele tem 2 finalidades. Ele destrói a escória e ele restaura, ele refina o ouro. O fogo, ele não tem só a ideia de destruir, mas ele também tem o simbolismo de trazer vida. Então, ele purifica. Então, ele está dizendo que o Senhor é como o fogo do ourives. E como a potassa dos lavandeiros. Naquela época havia a profissão dos lavandeiros. Os lavandeiros eram aquelas pessoas especialistas para clarear tecidos. Eles pegavam aqueles tecidos que estavam completamente manchados e eles clareavam. Então, ele diz que ele vem como a potassa dos lavandeiros para purificar. E nós sabemos como Jesus purificou o seu povo. Ele purificou o seu povo com o seu sangue, o seu precioso sangue, que foi um instrumento de Deus para purificar o seu povo. Diz o texto que ele assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, ele está se referindo aqui aos sacerdotes, né? E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Porque ele diz que os filhos de Levi, no caso os sacerdotes, trarão ofertas agradáveis ao Senhor. E por que isso vai fazer com que os filhos de Judá, ou seja, todo o povo de Israel, tragam ofertas agradáveis ao Senhor, como nos primeiros anos?
Porque se você lembra do estudo que a gente fez aqui em Levítico, qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era inspecionar e averiguar o animal se ele estava adequado para ser oferecido no altar de Deus. E se o animal não estivesse adequado, era para ele mandar o judeu voltar para casa e pegar um animal que fosse adequado. E aí então, o que Deus está dizendo é, os meus sacerdotes, quando eu purificá-los, eles vão oferecer a mim ofertas agradáveis. Porque quando o sacerdote fizesse a função dele, o povo iria então para casa e iria pegar um animal adequado. Então o povo iria ter aquele respeito de não trazer qualquer coisa no altar de Deus. Mas ele não vem só para purificar o seu povo. Ele vem também para condenar os incrédulos no meio do seu povo. Ele vem para condenar os incrédulos que estão no meio do seu povo. Ele será, diz o texto, uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro, os que oprimem a viúva e o órfão, os que torcem o direito dos estrangeiros, os que não temem o Senhor. Ele não está falando aqui de pessoas que estão fora da igreja. Ele está falando aqui de pessoas que estão dentro da igreja e são feiticeiros, são adúlteros, juram falsamente, oprimem o órfão e a viúva, torcem o direito do estrangeiro, defraudam o salário do jornaleiro. Ele está falando de pessoas que estão na igreja e que são assim, que não são crentes de verdade. Ele será uma testemunha veloz contra essas pessoas, ele vai trazer juízo contra essas pessoas. A segunda lição que eu quero que você anote, então não esqueça, Deus sempre visita o seu povo, sempre. E a visita de Deus significa purificação para os eleitos e condenação para os incrédulos que estão no meio da igreja, que nunca quiseram nada com Deus de verdade, que estavam na igreja, mas vivendo no mundo ao mesmo tempo. A segunda lição, então, que está no versículo 6, Deus visita o seu povo. Obrigado, meu irmão. Deus visita o seu povo porque ele é imutável e a sua aliança e planos para o seu povo são imutáveis. Anote aí. Deus visita o seu povo porque ele é imutável e porque a sua aliança e os seus planos para o seu povo são imutáveis. Versículo 6, o texto diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que o povo de Israel não foi totalmente destruído e Deus sempre preservou um remanescente? Porque ele é imutável. As pessoas hoje costumam pregar muito, olha, Deus ele te ama, por isso ele faz isso, né? Como se o amor de Deus ao seu povo fosse a causa das coisas. Mas não é não. Aqui ele está dizendo, olha, porque eu sou imutável, por causa do meu caráter, é que eu preservo vocês. Não é por causa de vocês, não. É por causa do meu caráter, porque eu sou imutável. É porque eu não mudo, é que vocês não são consumidos. Então aprenda isso. Deus, ele mantém o seu povo na aliança que ele faz com o seu povo, não por causa do seu povo, mas por causa do seu caráter imutável. Aprenda isso. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com aquilo que ele é. Hoje nós falamos sobre a aliança de Deus, né? No Café com Palavra. Nós aprendemos que Deus fez aliança com Abraão e Cristo veio. Deus veio na pessoa de Cristo
pagar as maldições da quebra da aliança. Nós já aprendemos isso hoje, né? Porque Deus fez a aliança e trouxe para si mesmo as maldições da aliança. E disse, olha, se eu violar a aliança, eu vou rasgar o meu corpo será cortado como desses animais aqui, lá em Gênesis 15. Mas se você e os seus descendentes quebrar essa aliança, violar essa aliança, o meu corpo vai sofrer com isso, vai ser cortado. Então ele veio na pessoa de Cristo para cumprir e pagar e receber na sua carne as maldições da violação da aliança. O que Deus faz é porque Ele é imutável e a palavra dEle continua para sempre. E o que Ele fala, Ele cumpre de fato. Terceira lição, meus irmãos, que vai aí do versículo 7 ao versículo 12. Deus visita o seu povo para restaurar o culto e a vida espiritual do seu povo. Deus visita o seu povo para restaurar o culto e a vida espiritual do seu povo. Vai do versículo 7 ao 12. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda nesse último ponto é que a restauração. O que é restauração? Restaurar é colocar alguma coisa que saiu do lugar no lugar. Isso é restaurar. É reconstruir alguma coisa que foi destruído. Alguma coisa que saiu da ordem. É colocar na ordem. Isso é restaurar. É restabelecer algo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a restauração, ela é uma iniciativa de Deus. A restauração, ela é uma iniciativa de Deus. E veja, uma coisa interessante que nós percebemos aqui no versículo 7 é a paciência de Deus. Deus é muito paciente conosco. Olha o que diz o versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha a paciência de Deus. Quanto tempo esse povo vem desobedecendo a Deus, violando a aliança que Deus fez com eles. Desde os dias de vossos pais, olha a paciência de Deus. Olha o tempo que vocês vêm aí me desobedecendo, fazendo o que dá na cabeça de vocês, colocando no culto elementos estranhos que eu não ordenei, que não são autorizados por mim, deixando de ser fiel nas contribuições de vocês, transgredindo a lei de Deus. Olha o tempo que vocês vêm aí. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. A paciência de Deus é uma coisa que chama a nossa atenção. A outra coisa que chama a nossa atenção é a insensibilidade espiritual do povo, a consciência cauterizada do povo, o fato do povo ser um povo cínico, né? Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o povo cínico. Nós a tornar para o Senhor, mas tornar em quê? O verbo tornar significa se arrependam e volte-se para mim. Mas vem cá, me arrepender de quê? Que pecado que eu tenho? Só porque eu não fui no culto? Só porque não dei o dízimo? Só porque me divorciei? Só porque
eu não fui honesto com o meu trabalhador? Só porque eu fui ali num terreiro de macumba rapidinho? Só porque, entendeu? Grande coisa. Só porque eu estou quebrando constantemente a lei do sábado? Só por isso, tenho que me arrepender? Só porque eu sou mentiroso? Só porque sou desonesto? Só porque sou fofoqueiro? Tem que me arrepender? Então o povo estava numa condição espiritual tão deplorável que o povo não sentia necessidade nenhuma de se arrepender e de se voltar para Deus. Isso chama a nossa atenção, porque pode ser que estejam pessoas aqui no nosso meio que precisam se arrepender, mas que não sentem necessidade nenhuma disso. Não percebam a gravidade dos seus pecados e acham que a vida está muito boa. Não precisam de arrependimento. É muito comum a gente chamar algumas pessoas, às vezes que é faltoso na igreja em alguma área, e dizer: olha, você... Não, eu? Como assim? Estou faltando em quê? Entendeu? Meu irmão, minha irmã, você não está fazendo isso. Eu? É o que o povo está dizendo aqui. Mas se arrepender de quê? Voltar para o Senhor? Como assim eu não sou crente? Aí Deus então diz que, veja bem, a restauração, ela é uma iniciativa de Deus. Mas a restauração que Deus, Ele traz para o seu povo, exige de nós fé e obediência. Deus diz assim no versículo 8, Ele faz uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta que todo mundo faz. É possível alguém roubar a Deus? A maioria das pessoas fala: não, roubar a Deus não é possível. Mas Deus diz: é possível. Todavia vós me roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando. E o verbo roubar aqui, eu já falei aqui na congregação, significa tomar algo de alguém com violência. É um assalto à mão armada com violência. Deus está dizendo: vocês estão tomando o dízimo de mim e estão fazendo isso com violência. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui eu estava ouvindo uma exposição do reverendo Augusto Nicodemos, comentei com vocês pela manhã. Ele fala que trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a expressão trazer todos os dízimos, no hebraico a tradução literal seria trazer todos os tipos de dízimos. E nós aprendemos aqui que eles davam 3 dízimos. Não era só um dízimo, era 3 dízimos. O dízimo que eles davam para os levitas, o dízimo que eles tiravam anualmente chamado de dízimo festivo, onde eles iam para a casa de Deus, junto com a família, e comiam esse dízimo lá, junto com os sacerdotes, numa festa religiosa e no culto de adoração a Deus. E outro dízimo que eles davam a cada 3 anos, e que eles não levavam para o templo, esse dízimo ficava na cidade, e eles compartilhavam, procuravam pessoas necessitadas na cidade, órfãos, viúvas, estrangeiros, e dava esse dízimo para essas pessoas, para o sustento delas. Então Deus está dizendo: tragam todos os tipos de dízimo, todos eles. Nós ouvimos aqui que esse povo estavam trazendo os animais cegos, coxos, aleijados, dilacerados. Alguns não estavam trazendo nada, outros traziam o dízimo levítico, mas não traziam o dízimo anual. Outros traziam o dízimo levítico e o anual, mas não traziam o dízimo que tinham que dar a cada 3 anos. Então Deus está dizendo: tragam todos os tipos de dízimos, para que haja mantimento na minha casa.
E aí então Deus mostra a consequência para eles da desobediência deles. Que consequência? O devorador entrou na lavoura e destruiu a lavoura. O que era o devorador? O devorador era os insetos, as pragas, os gafanhotos que entravam na lavoura e destruíam tudo. Algumas pessoas dizem que isso aqui não tem nada a ver com a questão espiritual, né? Mas é interessante, eu falei pela manhã, nós estávamos comentando esse texto, não tem nada de espiritual, mas olha o que Deus diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Se não tem nada espiritual, como é que Deus pode repreender o devorador? O que Deus está dizendo é que se eles voltarem a ser fiéis no dízimo, Ele vai impedir essas pragas de entrarem nas lavouras deles. Não é espiritual? Como é que Deus controla essas pragas? O que Deus está dizendo é que Ele controla essas pragas. E que foi Ele que enviou essas pragas como disciplina dele pela desobediência e infidelidade do seu povo. Deus então continua dizendo que se eles forem fiéis, eles darão bom testemunho, porque as nações chamarão para eles de felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Meus irmãos, é certo que o Senhor virá, da forma como Malaquias descreveu aqui, da forma como ele chegou há 2000 anos atrás e inaugurou o seu reino de paz. É certo que ele virá um dia. Da forma como Malaquias disse, ele não especificou data. Assim como o Senhor Jesus disse que ele não diria que data seria, mas ele disse: é certo que eu virei e será um dia de surpresa para muitos. Eu pergunto para você: você está pronto para encontrar com o Senhor? Você está pronto para esse encontro? Porque o Senhor virá e o julgamento dele começará pela casa de Deus. E ele vai separar os bodes das ovelhas. E ele diz que vai ser um dia de grande alegria, de festa para o povo dele, mas vai ser um dia de desespero, de choro e ranger de dente para os incrédulos que estão na igreja, mas que nunca tiveram um compromisso de fato, de verdade com ele. Ele virá. A segunda coisa que eu quero, segunda aplicação que eu quero trazer para vocês, é que esse texto aqui, ele mostra como estava a vida espiritual do povo, e o profeta Malaquias é um profeta que traz uma palavra que não serviu só para Israel, mas serve para nós hoje. E o que ele chama-nos é a fazer uma avaliação espiritual. E se nós nos encontrarmos aquém daquilo que nós deveríamos ser espiritualmente, ele nos chama ao arrependimento nessa noite. Ele nos chama a consertar a nossa vida diante de Deus. O ponto aqui que ele traz para aquele povo é do dízimo e das ofertas que eles estavam retendo e estavam deixando de serem fiéis nisso. Mas pode ser que na sua vida não tenha a ver com dízimo. Pode ser que você seja fiel no dízimo, mas falte algo na sua vida ainda, que não tem a ver com dízimo, mas tem a ver com outras coisas. Veja que ele lista aqui várias coisas: feitiçaria, adultério, desonestidade, mentira. Pode ser que haja outras faltas na sua vida e que hoje Deus chama você a se arrepender, a se voltar para Ele, a abandonar esse pecado.
porque esse pecado pode te deixar longe ou fora do reino que o Senhor vai estabelecer para sempre, do novo céu e da nova terra. Mas se o seu problema é porque você é infiel no dízimo e na oferta, esse texto, ele é atual, porque ele serve para nós hoje. O sacerdócio que Cristo veio inaugurar, ele não invalida a prática do dízimo. É mentira daqueles que são desonestos com a Escritura dizer que o dízimo, Jesus veio cancelar o dízimo, porque isso nunca aconteceu na Escritura, não tem um texto na Escritura que ensine isso. Aqui alguns costumam dizer, olha gente, isso aqui Malaquias falou só para Israel, não serve para nós. Então rasga todo o Antigo Testamento e vai viver só do Novo. E não se esqueça que o Novo foi escrito a partir do Antigo. Essa palavra é para nós hoje. E se você é infiel no dízimo e nas suas ofertas, o Senhor chama também você a se arrepender hoje. E a partir de hoje ser fiel para o seu bem. Porque o que Deus está dizendo para esse povo é: eu estou pesando a mão sobre vocês. E se você é infiel e Deus ainda não pesou a mão sobre você, uma hora Ele vai pesar. Pode esperar. E não é ameaça. E não estou jogando praga para ninguém. Mas Deus vai pesar a mão sobre você porque Ele faz isso. Se não for o dízimo e for outra coisa da qual você tenha que se arrepender, se arrependa antes que Deus pese a mão sobre você, antes que Ele volte e te encontre em falta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos